passaríamos aqui horas adorando ao Senhor. Como é bom louvar ao Senhor. Como é bom adorar ao Senhor. Vem Jesus, vem Espírito Santo, toma este lugar. Permaneça neste lugar com essa atmosfera, Espírito Santo. Fale aos nossos corações, Espírito Santo, nesta noite. Continue a ministrar as nossas vidas. Nós fomos criados para adorar a Ti. Nós fomos criados para adorar a Deus, irmão. Nós estamos no perfeito lugar quando nós adoramos a Deus. Nós exercemos, nós fazemos, nós realizamos pelo aquilo que nós fomos criados. Jovens, você foi criado para adorar a Deus. Você está aqui não por um acaso. O convite não chegou a você por um acaso. Deus preparou esta noite para que você estivesse aqui. Abra o teu coração para ouvir a voz de Deus. Não endureça o teu coração quando o Espírito falar ao teu coração. Nessa noite eu quero continuar falando aquilo que nós cantamos. Eu quero falar quem dizes que eu sou, quem é Jesus para você. Mas hoje também é um dia de festa. Hoje é um dia que a Pira Jovem completa 5 anos de idade. Ainda uma criancinha, ainda jovem, mas que tem abençoado tantas vidas. Eu sou tão abençoado aqui. Tão abençoado por esses momentos, por esta igreja, por essa juventude. E quis o Senhor que eu estivesse aqui nessa noite poder compartilhar uma palavra com você. Não foi nada programado, né, Igor? Se nós soubéssemos que seria o aniversário, foi de última hora, o Igor lembrou, é aniversário. Se nós soubéssemos, nós teríamos mandado o convite para o Billy Graham, se ele estivesse vivo, é lógico. Se ele estivesse ministrando aqui nessa noite, aos nossos corações. Mas quis o Senhor, por uma cristocidência ou coincidência, que eu estivesse nessa noite podendo ministrar uma palavra ao teu coração. Há 5 anos atrás, um grupo de jovens, ele estava ali, o Igor, a Débora, não sei se a Débora está hoje, o João Pedro também estava nessa época, e decidiram, vamos fazer um movimento jovem aqui, dar um nome a esse movimento, e assim surgiu, jovens que se dispuseram a fazer um trabalho, para que pudesse ter esse encontro aqui, para que jovens como você e eu pudéssemos estar aqui nesta noite, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, recebendo uma porção dEle. Esses jovens que dispuseram a se entregar a Jesus, a conhecer mais Jesus e proporcionar essa oportunidade para que nós conheçamos e adoremos esse Deus maravilhoso. Então nós nos alegramos nessa noite por esses 5 anos. Que você ore por esse projeto, que você ore por esse trabalho, que você apoie esse trabalho, para que ele possa alcançar e continuar frutificando. Muitos dos jovens aqui já estão casados, né, que começaram, uns acabaram de casar, como João Pedro, e eu tenho certeza, se você conversar com cada um deles, você vai ver quanto eles foram abençoados por esse projeto e ainda é abençoado. Amém? Gostaria de partir para a palavra. Gostaria de convidar você que abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, em Mateus capítulo 16, versículo 13. Eu não vou demorar muito. Quero falar numa algo muito direto, muito reto, mas que pode mudar as nossas vidas. Pode transformar a vida de uma geração. Porque a palavra do Senhor não é complicada. Nós que muitas vezes complicamos ela. Não quero trazer aqui. Eu me evito, porque às vezes eu posso trazer algum estudo, né? Estudo é mais fácil, mas eu quero ser direto. Eu vou tentar ser direto nessa noite, para que Deus fale ao teu coração. Em Mateus, capítulo 16, versículo 13, diz aqui na minha Bíblia, estou com a NVI. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou ao seu discípulo, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, os outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. Desculpa.
E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Obrigado, pastor. A pastora é chorona também, né? Tem sempre um lencinho ali para nós chorões. Obrigado. Então essa palavra lida em Mateus, e eu quero trazer trazer o contexto dessa passagem rapidamente, porque Jesus, nos capítulos anterior a esse, ele vai dizer que Jesus fazia muitos milagres, muitos enfermos, cegos, doentes eram trazidos aos pés de Jesus, e Jesus curava todos eles. Grandes multidões eram curados por Jesus. Cegos via até Jesus, não enxergava nada e saía vendo tudo. Mudos que não falavam, saía trocando ideia com seus amigos. Pessoas que vinham carregados, saíam andando. Milagres aconteciam quando se era lançado aos pés de Jesus. E Jesus, chegou a certo momento, ele olhou para toda aquela multidão, já havia 3 dias que eles estavam curando, ministrando aquelas vidas, e ele disse, eu não quero despedir dessa multidão com fome. E ele falou, Senhor, aí os discípulos falaram, Senhor, estamos num deserto, não tem padaria aqui, não tem como, a gente não vai conseguir abastecer, sustentar esse povo aí, não. Jesus falou, o que vocês têm aí? Eu falei, tem uns pãozinhos aí, uns peixinhos. Jesus traz para mim. Orou e multiplicou, e abasteceu sustentou todo aquele povo no deserto. E Jesus começou a continuar ainda fazendo os grandes milagres. E aí há uma passagem ali um pouco anterior, que ele fala com os saduceus, os fariseus, que pedem um sinal a ele. Jesus estava fazendo sinal em toda a Galileia. Era milagre para todos os lugares por onde ele passava. E os saduceus, os fariseus, queriam um sinal especialmente para ele. E Jesus falou, não, para vocês não vai ter nenhum sinal. Foram caminhando, e eles foram à direção de um outro lado, que é essa Cesareia de Filipe. Atravessando de Galileia, atravessando o rio, ficava Cesareia de Filipe. No caminho, os discípulos ficaram conversando, falaram, poxa, a gente foi para atravessar e a gente não levou o pão. E Jesus estava falando, logo em seguida Jesus fala, olha, acautelai-vos do fermento dos saduceus e fariseus. E os discípulos, será por que a gente não trouxe pão? E Jesus via a discussão dele e disse, olha, não é possível que vocês ainda não compreendem. Eu não estou falando do pão que comemos. Olha, 5.000 foram alimentados com um pouquinho de pães e peixes. 4.000 foi alimentado com mais um pouco de peixes. Não estou falando disso, estou falando dos ensinamentos dos fariseus. Por que eu estou contando isso? Alguns versículos anteriores, irmãos. Porque quando Jesus chega em Cesareia de Filipe, ele faz um questionamento. Ele pergunta, faz 2 perguntas para os seus discípulos. A primeira é, quem as outras pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos então trouxeram um relatório a Jesus. Alguns dizem que tu és João Batista, alguns dizem que é Elias, e até mesmo Jeremias. E parece que Jesus, nessa pergunta, não dá muita importância à sua resposta. Porque Jesus não está preocupado com o que os outros estão pensando dele. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Porque nós, jovens, nos preocupamos muito com aquilo que as pessoas falam de nós. Com aquilo que as pessoas falam de nós. Agora temos a rede social, quando alguém nos critica, em vez de dar um joinha, coloca o joinha para baixo, ou fala que você não fez isso, não é bom, não é legal e tal. Qualquer coisinha tem afetado as nossas vidas. Jesus perguntou aos seus discípulos o que lhe dizem. E olha que Jesus poderia comentar alguma coisa, porque ele foi comparado com os homens, maiores homens que já existiram aqui na terra. João Batista, a Bíblia diz que Jesus mesmo afirmou que de mulher nascida não havia ninguém igual a João Batista. Elias foi levado à carruagem de fogo. Jeremias, um dos grandes profetas que já houve em Israel. Ele poderia comentar algo, se orgulhar disso, mas Jesus sabia quem ele era. Então não parece que Jesus não deu muita importância. Eu quero que você, jovem,
Começa a entender isso. Você precisa saber qual é a sua identidade. Não importa o que as pessoas falam de você, desde que o que Deus fala de você, o que Cristo pensa acerca de respeito de você. E daquelas pessoas que te amam, que estão ao redor. Pare de dar ouvido. Pare de dar ouvido àquelas coisas, palavras que são contrárias à sua vida. Que traz angústia, ansiedade, medo, tristeza. Olha, você é especial. Você é escolhida do Senhor. Você é amada pelo Senhor Jesus. Então entenda, as palavras que Cristo fala a teu respeito é muito mais importante do que as outras pessoas falam. Abri esse parente, vou fechar esse parente, voltar para o texto, irmãos. Na segunda pergunta, é a pergunta que eu creio que muda as nossas vidas. É a pergunta que transforma todo o nosso ser. E é, na verdade, a pergunta mais importante que nós podemos fazer a cada um de nós, a você mesmo. E a segunda pergunta é: quem vocês dizem que eu sou? Jesus pergunta aos seus discípulos. Aí tem uma importância, irmãos. Quando nós estamos na presença do Senhor, nesta noite, você que ouviu a respeito do Senhor, se você fizer essa pergunta, ou se alguém fizer essa pergunta a você, quem diz que Jesus é? Qual seria a sua resposta? Essa resposta pode mudar todas as coisas. O nosso relacionamento com Cristo, com Deus, começa dessa resposta, irmãos. Porque às vezes Cristo não é aquele de fato quem Ele é na sua vida. Às vezes é só uma história, às vezes é só um conhecido, às vezes é só alguém que eu ouvi falar. Porque essa resposta tem que ser revelada para nós. Eu quero, antes de entrar nisso, contar um testemunho da minha vida. O momento em que eu me fiz essa pergunta. Eu tinha 14 anos de idade, lá com uns 14 anos de idade. Não faz muito tempo, não. E não faz muito tempo, não faz. Não faz. Não faz. Para quem é eterno, né, pastor? O que é alguns anos atrás? Não é nada. Nós somos eternos, irmãos. Não faz muito tempo, mas com 14 anos eu já comecei a ter contato com drogas. Na época eu experimentei drogas fortes. Apenas não injetei em meus braços nem nada. Mas experimentei algumas drogas fortes. Foi o primeiro contato que eu tive. Nessa mesma época, foi onde eu comecei a ler alguns trechos da Bíblia em casa. Minha mãe tinha uma Bíblia, eu folhava aquela passagem, ouvia falar de Cristo, de Jesus. Então eu comecei a ler alguns trechos da Bíblia, e todas as vezes que eu lia, todos os trechos que eu lia, era a respeito da crucificação de Cristo. Porque o cristianismo, a base principal é Jesus, então eu queria saber a respeito de quem era Jesus. E eu comecei a ler. E nesse mesmo momento, nessa época, eu já estava chegando aos 15 anos de idade. Nos 15 anos de idade eu já tinha lido uma Bíblia ilustrada. Tinha uma Bíblia lá em casa ilustrada, é lógico que era bem resumida, porque tinha desenho, mas me ajudou bastante a visualizar algumas coisas que aconteceram, alguns episódios. E foi quando, irmãos, nesta igreja, eu fui convidado para estar aqui. Um grupo de jovens, não era o Pira Vivo, não era. Pira Jovem, eu confundo, irmãos. Não era o Pira Jovem, mas havia um grupo de jovens aqui, quem faz parte da minha época é o Gil, né, Gil? Não sei se o Gil está aí. Era o Gil, logo depois veio o David, os jovens da igreja aqui, o Gledson, né? Só jovenzinho. Me convidou para estar aqui, e eu estava naquela dúvida. Vou para o mundo, vou desejar e buscar as coisas que vai satisfazer a minha carne, ou eu vou conhecer este Cristo? Porque eu já tinha lido trechos da crucificação de Cristo, mas não conhecia Jesus. Eu já tinha ido em algumas igrejas e não tinha conhecido a Jesus. Eu estava aqui com esses jovens e ainda não conhecia Jesus. Porque conhecer Jesus, irmãos, é muito mais do que palavras. É muito mais do que isso. Ela nos conta a história, ela nos mostra, mas ela precisa de uma revelação. E nesse tempo, pastor, os jovens subiam o monte, doido. Estava numa Kombi, aquela Kombi que você dirige para lá e para cá, do pastor Augusto, e nós subimos e fomos orar, irmãos. E eu confesso que eu estava num dia daqueles que eu parei,
frio, escuro, pernilongo. E eu disse, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer com esse pessoal aqui nesse monte? Mas já estava lá. E nós chegamos no local e começamos a orar. E aí eu me coloquei de joelho e disse, eu vou buscar esse Cristo. Eu quero saber quem é este Cristo. E a minha oração foi uma só. Foi, Senhor, eu quero te conhecer. Revela-se a mim. Mostre quem tu és. Mostre quem tu és. E quando eu orava, o Senhor foi trazendo a memória de tudo que eu tinha lido. Porque isso é importante, a palavra. Tudo que eu tinha lido a respeito da crucificação, irmãos. E veio como flash sobre a minha mente, porque eu estava com o olho fechado, na escuridão. Cada palavra que eu estava lendo, eu começava a ter flashes do sofrimento de Cristo, da sua traição, do espancamento que ele teve, do carregar a cruz pesada nas suas costas, os pregos em suas mãos, as suas últimas palavras. Tudo isso foi me trazendo à memória. E a verdade é que ele nos ama, não? Foi trazendo isso à minha memória. E Deus começou a me revelar quem era Cristo. Estou dizendo que é nesta noite, eu quero dizer apenas isso, irmãos. Precisamos conhecer a Cristo. E não foi porque eu era especial, não. Porque eu precisava de uma revelação. Quando Pedro estava conversando com Jesus, e Pedro foi aquele cara que levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Logo em seguida Jesus falou assim, olha, não foi carne nem sangue que te revelou. Por isso que eu falo para você, irmãos, a revelação de quem é Cristo. Eu não sou capaz, o pastor não é capaz, o seu pai não é capaz, a sua mãe não é capaz de revelar quem ele é. Porque a revelação de Cristo ela não é dada por carne ou por sangue, como Cristo falou. Não é coisa humana, mas é coisa espiritual. O meu desejo é que eu pudesse pegar e colocar as minhas filhas e revelar a Cristo para elas. Falar, filha, é isso, é o melhor. Eu tento, com a minha vida, com minhas palavras, com a minha atitude, de vir a esse local, adorar ao Senhor. Minhas filhas estão vendo o reflexo de Cristo na minha vida. Mas a revelação, eu não posso dar. Portanto, a minha oração para as minhas filhas é, Senhor, que ela tenha uma experiência contigo. Que o Senhor se revele a ela. Que elas possam conhecer a Cristo. Nessa noite, irmãos, nós podemos, e é interessante, porque Jesus, quando faz essa pergunta, ele repreende os seus discípulos. Vocês ainda não compreendem. E aí ele faz um questionamento. Quem vocês dizem que eu sou? É possível que vocês não sabem ainda quem eu sou? Olha os milagres, olha o que eu tenho feito. E aí quando Pedro revela, Jesus falou, Pedro, tu és feliz demais. Porque não foi carne nem sangue, não foi o homem que te revelou, mas foi o Pai que revelou. Nós temos orado, irmãos, aqui neste mês todo, na verdade desde este ano, para que Cristo seja revelado a cada jovem, a cada um de nós. Para que nós tenhamos a compreensão de quem é Cristo. Irmãos, Cristo é o que nós mais precisamos em nossa vida. Jovens, você pode alcançar uma grande faculdade, você pode alcançar sucesso, você pode ter dinheiro, você pode alcançar tudo isso, mas a revelação de Cristo é muito maior do que isso. Ter isso e não ter Cristo é não ter nada. Ter Cristo, e isso vem no pacote, aí sim você vai ter algo. Se você correr um pouquinho mais para frente, você vai ver Jesus falando aos seus discípulos. Aquele que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por mim, achá-la-á. Irmãos, nessa noite eu quero dizer para você, o mais importante que nós podemos alcançar é Cristo. É Jesus. É ter o reconhecimento, o conhecimento de Cristo, o relacionamento com Ele. Saber quem Ele é e o que Ele fez por você. Naquela noite eu não sabia fazer mais nada a não ser chorar e ver o quanto Cristo me amou, o preço que Ele pagou na cruz do Calvário, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, o teu amor por cada um de nós. E quando Jesus ia revelando isso para mim, na minha oração, o Espírito Santo convencendo o meu coração de quem era Cristo, revelando quem era Jesus, eu entendi uma coisa, irmãos, quando nós nos aproximamos de Cristo. Quando nos aproximamos de Cristo, de Deus, nós somos revelados. Quando nós nos aproximamos de Cristo, nós somos revelados.
Você vai ver vários profetas que quando viu o Senhor, ele se agachava, jogava pano. Eu não mereço, eu não posso ver o Senhor. Porque quando nós nos aproximamos da grandeza e a santidade de Cristo, nós vemos como nós somos imerecedores, irmão. Como nós precisamos da graça do Senhor sobre as nossas vidas. E aí, ao mesmo tempo que eu via o sacrifício e o amor de Cristo, eu via quem eu era. Pecador. Pecador. E aí eu quero trazer a você aqui, em Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia. Em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vai nos revelar quem é a nossa, que condição é a nossa. Eu quero ler o versículo 1, depois eu vou pular para o 4, para ganharmos tempo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nossa condição, irmãos, é de morto. Nós estamos num aniversário, mas eu quero te dizer que sem Cristo você está morto. Em nossos próprios pecados e delitos. Essa é a maior verdade que nós temos. Que sem Cristo, irmãos, nós não somos jovens e eternos. Nós estamos mortos. Jovem, você sem Cristo não é nada. A sua vida se baseia somente nos tempos de anos que você vai ter aqui. Talvez sejam 80, 90, se muito 100. Sem Cristo, nós não temos uma esperança além dessa vida. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Minha oração nessa noite é que você conheça Cristo, que Cristo seja revelado a você. Por isso precisamos urgentemente, irmãos, urgentemente receber essa revelação. A necessidade de hoje para a minha vida, para a sua vida, para a vida de jovens, para cada jovem aqui nessa noite, é que Cristo seja revelado a nós. Esse amor de Cristo, o seu sacrifício, o preço que Ele pagou na cruz, o alto preço que Ele pagou na cruz, as feridas nas suas mãos, o preço que foi pago, irmãos. Se nessa noite nós conseguimos entender e ter essa revelação e esse peso, porque toda vez que chega em abril, como foi pregado aqui, todos os domingos, falando a respeito do amor de Cristo, a sua ressurreição, o preço que Ele pagou, bom, isso nos constrange. Isso nos constrange. E eu posso afirmar nessa noite que se Cristo não estivesse na minha vida, se tirar Cristo da minha vida, eu não tenho razão mais nenhuma. Eu não tenho motivação nenhuma. Não há razão de estar vivo. Cristo, Ele precisa ser tudo em nós. Tudo em nós. Eu sou uma família de 5 irmãos. E eu não sei porquê, irmãos. Mas só eu estou na casa do Senhor. Só eu tenho buscado ao Senhor. Oro há tantos anos para que Cristo seja revelado a eles. Para que o Espírito Santo convença os corações dos meus pais e dos meus irmãos. Mas eu vejo que sem Cristo eu não teria nada. A minha família é muito querida, eu amo minha família. Mas Cristo é muito mais importante que a minha família. Se minha família for tirada de mim, se eu me afastar da minha família, eu vivo. Mas sem Cristo eu não vivo, irmãos. Sem Cristo eu não consigo viver. Eu não sei qual o entendimento que você tem de Cristo. O que você pensou a respeito disso. Deus me levou com 16 anos muito longe da minha família. E eu acho que foi por isso, pastor. Que Ele fez uma grande obra. Eu não queria estar aqui, não queria estar no Japão. Com 16 anos eu fui para lá, deu 6 meses eu voltei para cá e falei, não volto mais para aquele país.
muita solidão, muito frio, terrível. Mas Cristo falou, não, você vai voltar. E que hoje eu posso olhar para rebobinar a minha fita e ver que se eu estivesse no Brasil, eu não estaria aqui nesta noite para testemunhar o que Cristo fez na minha vida. Ele tirou-me da minha família. 16 anos, mais ou menos, né? Quase 20, né? Bom tempo, irmãos. Fui lá para o Japão, casei, trouxe uma japonesa, tenho uma japonesinha. E foi maravilhoso o que Deus fez. E eu tenho certeza que se eu estivesse aqui, eu estaria fora do caminho. Então o Senhor te cerca nesta noite. O Espírito Santo está falando no teu coração. Palavras simples, irmãos. Você precisa ter a revelação de quem é Cristo. Jovem, você precisa conhecer Cristo. O teu pai não vai conseguir, a tua mãe não vai conseguir, mas se você bater o joelho no chão e dizer, Senhor, me revela quem tu és. Espírito Santo, me revela o que Cristo fez por mim, que alto preço Ele pagou por mim. Jovens, a sua vida só vai mudar se você ter um encontro com Cristo. Adultos, não se baseie apenas na experiência inicial, continue buscando a revelação de Cristo. Cristo não se esgota, a revelação de Jesus é ilimitada, porque paraste. Nós falamos aqui na tarde da bênção, pastor, nós falamos na vigília, tranca a porta, busca o Senhor em secreto. Irmãos, tantas coisas que Deus tem para nos revelar. Grandeza de Cristo, a experiência com Cristo, com o teu Espírito Santo. Irmãos, nós temos ministrado aqui na EBD com jovens, temos falado sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Você tem falado com Ele? Ele que conduz, Ele que é responsável para conduzir você, a sua vida. Ele é o Consolador, Ele é aquele que te ajuda. Jesus disse, fez tudo o que tinha que fazer, está consumado. Ele falou, eu vou para o meu Pai, mas vou deixar o Espírito Santo aqui. Você tem falado para Ele bom dia? Você tem falado com Ele? Ele é uma pessoa, Ele não é um poder. Ele é uma pessoa que tem poder e enche as nossas vidas com poder. Eu clamo nesta noite, irmãos, busca. Cristo é inesgotável. Experiência, revelação de quem é. Eu tive uma revelação de que Cristo é o meu Salvador. Essa é a minha oração, que você primeiro entenda que Ele te salvou, que Ele morreu na cruz por você, que Ele pagou um preço por você. E qual é a resposta que eu e você vamos dar a isso? Quem é Jesus para você? Se você sair dessa noite com essa interrogação na sua cabeça, irmãos, e você for na sua casa, onde você estiver e orar, falou, quem és tu, Jesus? Valeu a pena de estarmos aqui, Igor. Valeu a pena de estarmos aqui. Porque, irmãos, uma igreja sem Cristo não é igreja. E se você ler lá em Apocalipse as cartas que Cristo escreveu, você vai ver uma delas lá, que Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ele está escrevendo para uma igreja, e dá muito claro que ele estava fora dessa igreja. Igreja não é esse prédio, somos nós, né? Nós somos a igreja, e nós nos reunimos nesse prédio. Então Cristo, às vezes, irmão, está do lado de fora. E Ele está dizendo, ei, deixa eu entrar. Ele vai dizer nessa mesma carta, compra colírios para que você veja. Compra vestes de mim para que você vista uma vista santificada. Irmãos, Cristo é inesgotável. E eu quero pedir nessa noite que você busque a Ele. Busque a Ele em oração. Começa a falar com Cristo, Senhor, eu preciso conhecer mais o Senhor. Porque quando nós mais conhecemos a Cristo, mais nós entendemos o que precisamos ter transformados em nossas vidas. Quando mais conhecemos a Cristo, mais entendemos o que precisamos ser transformados. Orgulho, quando envaidecemos, quando achamos que somos melhores, nós vamos dizer, como disse o discípulo, importa que ele cresça, João Batista, e que eu diminua. Eu conheço a Cristo e entendo que eu tenho que diminuir, ele tem que crescer. E quando Cristo cresce nas nossas vidas, irmãos, tudo muda, tudo muda, tudo muda. Essa leitura de Efésios que nós lemos aqui, eles falam que nós não merecíamos nada, foi por graça, foi por misericórdia. Você não pode fazer, isso é um jargão muito conhecido, mas é uma verdade. Nós não podemos fazer mais e nem podemos fazer menos para que Cristo nos ame mais. Ele simplesmente te ama e Ele quer ser revelado a você. Simplesmente isso, Ele te ama. Às vezes eu me perguntava, Jesus, na minha oração, por quê? Que amor é esse? Por que me amou? Por que morrer por nós? Por que não vai ter uma resposta que vai dizer, não, foi por isso, a não ser que é porque Ele nos amou. A Bíblia diz em João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por amor, irmãos, não porque nós merecemos. Essa vida está disponível hoje, basta você crer e receber pela graça. Jovens, você não precisa pagar nada. Cristo já pagou. Basta você dizer, Senhor, eu quero conhecer a Ti. Pergunta nesta noite que fica, irmãos. Quem você diz que é Jesus? Responda para você mesmo. Quem é Jesus para você? Eu espero que a resposta seja muito simples. Tu és tudo, Jesus. Não há palavras para explicar claramente quem é. Tu és tudo. Pode ser talvez a resposta é o Deus que meu pai serve. Eu vejo meu pai todo domingo na igreja. Ele até canta, ele até prega. Pode ser às vezes, irmãos, o Deus que o meu amigo serve, ou a minha amiga serve. Talvez seja essa a resposta. Talvez seja como eu no começo, apenas um personagem de um livro muito conhecido. Uma história muito bela de que um homem morreu por nós. Eu não sei qual é a resposta que você vai dar para Cristo, mas dê uma resposta a Ele nesta noite. Ou Cristo é o Filho de Deus, irmãos, que morreu pelos nossos pecados. Ou Ele não é ninguém. Ou Ele é tudo, ou Ele é nada. Ou Ele é a razão do seu viver, ou Ele é nada. Nessa noite você pode sair daqui, e Cristo ainda pode ser nada na sua vida. Mas nessa noite Ele pode ser tudo. E se Ele for tudo, a sua vida vai mudar. Irmãos, a maior aventura que um jovem pode ter é servir a Cristo. A maior experiência que um jovem pode ter é servir a Cristo. O seu melhor amigo que você pode ter é Cristo. A tua maior alegria que você pode ter é Cristo. Feche seus olhos um momento. Oh, Espírito Santo, nós reconhecemos que somos incapazes de transmitir a Tua palavra, e somos ainda mais incapazes de compreender se o Teu Espírito Santo não revelar. Revela quem Tu és, Jesus. Essa revelação não é humana, Jesus. Essa revelação é pelo Teu Espírito. Toma os jovens nessa noite. Toma cada um que aqui adentrou, Senhor. Mostra que Tu tens tanto. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Leva esses homens, essas mulheres, esses jovens, Deus, as nossas vidas, ter uma experiência tão profunda com o Senhor, que mude, que marca, que podemos dizer o AC e o DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Senhor, tem homens aqui, mulheres que têm testemunho de vida com o Senhor, que servem ao Senhor, eles poderiam testemunhar tão grandes coisas aqui, do que eles eram e que foram depois. Que cada um aqui nesta noite possa sair com essa experiência, Senhor. Possa vir testemunhar no dia de quando eu não conhecia Cristo, de quando eu conheci a Cristo. Que eles possam sentir, Senhor, o Teu amor por cada um. Em nome de Jesus, Pai. Revela, revela, revela. Mostra a eles, ó Pai, que Tu conheces cada um pelo nome, como foi ministrado ontem aqui na vigília. O Senhor conhece a cada um antes de eles nascer, antes de estar no ventre da mãe. E quando estava no ventre foi o Senhor que formou cada jovem. Mostra a esse jovem que Tu és especial, que eles são especiais, Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, mostra o Teu amor, toma o amor de cada um deles. Mostra o amor que o Senhor tem por cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Mostra o Pai amoroso que Tu és. Senhor, às vezes olhando para as nossas famílias,
brigas, desgraças. Olhamos para a nossa situação e parece que não tem jeito. Tem jeito, Jesus, eu sei que tem. Eu sei que Tu pode mudar a realidade de cada um aqui. Tu pode, Jesus. É uma revelação apenas quem Tu és, Jesus. É uma pessoa, uma revelação da Tua pessoa, Jesus. É uma revelação da Tua pessoa, Jesus. Quero pedir que o grupo de louvor venha à frente. Nós vamos cantar uma canção que é a sua oração, que você faça dessa canção a sua oração. Se coloca de pé. Eu quero que você faça essa oração. Se você entendeu esta palavra, cante essa canção como fosse a sua oração. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. De graça não recebe. Diga. Eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer, Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. É o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o
Yeshua. Cante todo o teu coração. Cante verdadeiramente para o Senhor. Ele é a nossa salvação. Ele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos elevou até os pés dele. Santo, 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 Senhor Yeshua. Santo, 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 Senhor. Não somos nada sem ti, Pai. Perdão por todas as vezes que nós trocamos o Senhor por um prato de lentilha. Nós não merecemos a tua graça, e mesmo assim o Senhor nos abraçou, o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou aos teus pés para te adorar, para curar, para levar a tua palavra. Santo, 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 santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vem sobre nós, Pai. Santo, 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 santo. Santo, 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 Senhor. Tu és o mais belo entre milhares e milhares, daqui até a eternidade, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 Senhor. Te adoramos. Tua santidade. O mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Quero nesta noite, irmão, fazer um apelo a você. Você que ainda não conheceu Jesus, não teve a oportunidade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero te fazer um convite, te desafiar nessa noite a viver essa vida de aventura com Cristo. Essa vida que pode mudar todo o rumo da sua vida, a viver experiências sobrenaturais. Eu quero te convidar nessa noite, você que nunca teve essa oportunidade, você que quer conhecer a Jesus, você que quer fazer um marco na sua vida, eu quero te convidar que você levante a sua mão. Não precisa sair do seu lugar, não, irmão. Não queremos te constranger. Eu quero orar pela tua vida. Você que já aceitou Jesus, que quer conhecer mais a Jesus, continua a tua busca. Mas você que não teve essa oportunidade, levanta a tua mão onde você está. Amém. Você que nunca fez uma oração, dizer: Senhor, eu preciso, eu quero te conhecer. Levante a tua mão, nós vamos orar por você. Amém. Amém. Você que já teve encontro com Cristo, ore por essas vidas que conhecem, para que eles conheçam a Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha se revelar a Natália, que ela venha conhecer ao Senhor como ela nunca conheceu antes, que ela tenha uma experiência que mude toda a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo revele o amor do Pai e o quanto Ele ama a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, que ela possa andar contigo em todos os caminhos da vida dela, que ela possa ter discernimento, entendimento, clareza, sabedoria, para viver essa vida de aventura com o Senhor, esses desafios. Senhor, as boas obras que o Senhor já preparou para que ela realizasse. Eu oro pela vida dela, Senhor, nesta noite. Senhor, eu oro por aqueles jovens também, Senhor, que ainda não conseguiu dar uma resposta a Ti, que eles possam, Deus, no seu particular, ter um encontro contigo, que o Teu Espírito Santo revele o Teu amor para eles, para cada um deles. Para aqueles que ainda, Senhor, conhecem o Senhor de ouvir falar, mas que ainda não andam com o Senhor,
Que o Senhor dê uma experiência viva e eficaz a cada jovem aqui, Pai, a cada adolescente aqui, Senhor. Que eles possam ter uma experiência viva e eficaz, poderosa com o Senhor. Em nome de Jesus, levante aqui um exército de jovens, de adolescentes, que estão dispostos, Senhor, a irem por Ti, a levar o Teu amor, a levar a Tua palavra, a viver em santidade, Senhor, a vestir as vestes brancas e honrar o Teu nome com o seu modo de viver, e estar disposto a doar os seus dons e talentos, em nome de Jesus, Pai. Levanta aqui no Piratininga, Senhor, jovens que estão, Pai, apaixonados e loucos por Ti, dispostos a fazer grandes coisas por Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, jovens com coragem, jovens com intrepidez, jovens com unção, jovens com o Teu Espírito Santo e com o poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, que não seja somente mais um ano acumulado, mas que Inspira Jovens seja um ano de jovens que derramam a sua vida e que Te sirvam, Deus, e que daqui a alguns anos nós podemos ver, Deus, os frutos, ó Pai, destes jovens, Deus. Em nome de Jesus, Pai, esta é a minha oração nesta tarde, que nós possamos ser achados em Ti, que nós o conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e que nós venhamos ser achados em Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. É o que eu oro nesta noite. Muito obrigado, Pai, por este momento. Muito obrigado, Pai, muito obrigado em nome de Jesus.